Heráclito de Éfeso viveu entre 540 a 480 a.C. A criação para ele ocorreu através do equilíbrio de diferentes substâncias. Todas as coisas eram produzidas através de um processo de condensação criado pelo fogo. Era o princípio constitutivo de todas as coisas, e a partir dele tudo se explica por transformações. Para ele, tudo começava e terminava no fogo. Fez nascer a terra, nasceu a água da evaporação, e desta teve origem o ar. A noite era formada por emanações escuras liberadas pela terra, e o dia pelas emanações acendidas pelo sol. Ele achava que a lua menos brilhante se deslocava através de um ar menos puro próximo à terra, e que o sol tinha apenas 30 centímetros de largura e era mais próximo de todas as estrelas, por isso seu brilho mais intenso e ser mais quente entre elas. Heráclito achava também que um novo sol surgia a cada dia e que o universo se comportava de forma periódica. Anaximênides, ele refinou a ideia da Terra ser plana e sugeriu que todas as coisas seriam produzidas através de um processo de condensação e rarefração gradual. Segundo ele, a Terra e os corpos celestes são planos e flutuam no ar infinito, como se fossem folhas de uma árvore. Ele afirmava que os corpos celestes não se opõem abaixo da Terra. Eles fazem uma curva em um determinado ângulo, como podemos ver pelo fato das estrelas se moverem em círculos na parte norte do céu. Anaximênides nasceu em Mileto no período de 588 a 524 a.C., ativo na segunda metade do século VI. Anaxágoras sugeriu que a mente controlava o universo e que os cometas eram formados por planetas que colidiam. Dizia que o Sol era uma bola de fogo de ferro derretido e que a Terra era plana, sólida e estava suspensa no ar, e que a Lua estava mais perto da Terra do que o Sol. Pitágoras nasceu na ilha grega de Samos, na costa jônica, em 570 a.C. No começo dos seus trabalhos, foi orientado pelo também grego Tales de Mileto, um renomado filósofo. Demonstrou seu teorema que já era conhecido pelos babilônicos. Pitágoras acreditava em uma Terra em movimento, associado a esferas cristalinas. É provável que tenha sido o primeiro a supor que a Terra era uma esfera. Os seguidores de Pitágoras foram os primeiros a produzir uma teoria astronômica, na qual a Terra era esférica, girando em torno do seu próprio eixo. Acreditavam que nem a Terra ou o Sol, mas sim um fogo central, estava no centro do universo, e era ele que fornecia energia para que os outros corpos celestes pudessem se movimentar. Em torno deste fogo central moviam-se os planetas conhecidos, a Terra, a Contra-Terra, a Lua e o Sol, cada um deles associado à sua própria esfera de cristal. Aristóteles nasceu na Macedônia no período de 384 a 322 a.C. Para ele, a Terra era composta de 4 elementos: terra, ar, fogo e água. A Terra era imperfeita e estava situada no centro do universo. Nessa época só existia o sistema solar. Para Aristóteles, a Terra era circundada por 10 esferas concêntricas, os nossos planetas, mas deduziu que a Terra devia estar imóvel, não girava em torno de qualquer outra coisa e nem girava em torno do seu eixo. Para Aristóteles, as 10 esferas concêntricas que circundavam a Terra eram feitas de uma substância perfeitamente transparente, conhecida como quintessência ou éter. Zenão de Cítio, conhecido como o Fenício, nascido na ilha de Chipre, estudou em várias escolas filosóficas de Atenas e teve várias profissões. Zenão ensinava que podemos alcançar melhor a tranquilidade por intermédio da indiferença ao prazer e à dor.
Zenão ensinava nas estoas, que eram comuns nas cidades santuários gregas, que funcionavam em lugar aberto, mas protegidas. Além disso, eram utilizadas como galerias de arte para funções religiosas e como espaço público. No século V a.C., a Ágora ateniense tinha 4 ou 5 estoas. O estoicismo é uma doutrina filosófica que propõe viver de acordo com a lei racional da natureza e aconselha a indiferença em relação a tudo que é externo. Acreditavam no destino e para eles tudo estava predestinado. A mente é governada pelo universo e o universo era uma entidade orgânica viva. O cosmo para eles pulsava lentamente em tamanho e que periodicamente passava por eventos catastróficos. Mantinham que o Logos era o princípio ativo ou estimulador de toda a realidade. O Logos era concebido como um condutor para o poder divino, que em essência ordena e dirige o universo, e que a razão e a alma humanas eram consideradas subordinadas ao Logos, e por conseguinte imortal, tendo em vista a reciclagem contínua do universo. Uma das maiores do mundo antigo. Construída no século III a.C., a Biblioteca de Alexandria reuniu o maior acervo de cultura e ciência que existiu. Abrigava entre 400 e 700 mil volumes, não de livros, mas de rolos e rolos de pergaminho. E essa imensidão de conhecimento teve um triste fim. Grande parte do seu acervo foi queimado pelos muçulmanos por conta de crenças religiosas. Aristarco viveu no período de 310 a 230 a.C. Nasceu na ilha de Samos. Foi o primeiro astrônomo famoso do conjunto de filósofos naturais que formaram a escola de Alexandria e também o primeiro a propor ideias importantes para a astronomia. Ele acreditava no modelo heliocêntrico para o universo e por conta da sua crença ele ficou conhecido hoje como o Copérnico da época clássica. Ele também criou métodos bastante engenhosos para estimar as distâncias e os tamanhos relativos do Sol, Lua e da Terra, produzindo para a astronomia importante avanço e conhecimento sobre o sistema solar. Realizou cálculos geométricos das dimensões do Sol e Lua, também subestimando o tamanho do Sol como sendo 30 vezes o da Lua. Procurou calcular o diâmetro da Lua em relação ao da Terra, baseando-se na sombra projetada pelo nosso planeta durante um eclipse lunar, e concluiu que a Lua tinha um diâmetro 3 vezes menor que a Terra. Ele também concluiu que o Sol estaria 20 vezes mais distante da Terra do que a Lua. Ptolomeu nasceu em Hérmia, no Egito, no ano 100 da era cristã. Foi um dos grandes sintetizadores da história, em vários importantes campos como cosmologia, astronomia e geografia. Notou que a luz estelar é refratada na atmosfera da Terra. Desenvolveu vários trabalhos importantes. Um deles foi o texto Geografia, cheio de mapas cartográficos. Outro trabalho de suma importância foi o Almagesto. Esse foi um dos trabalhos astronômicos mais importantes de Ptolomeu. São 13 livros com 500 páginas, incluindo astronomia esférica, teoria solar, lunar e planetária, além de eclipses e das estrelas fixas, provando a Terra ser o centro imóvel do universo. Segundo Ptolomeu, a Terra era esférica, estacionária e muito pequena em relação à esfera celeste. Para ele, as estrelas eram pontos fixos de luz dentro da esfera celeste. Finalizo aqui mostrando que os primeiros filósofos tentaram encontrar a verdadeira origem do universo de uma maneira lógica e racional. Até a próxima!